Você sabia que seu corpo pode estar expressando dores emocionais que você nem imagina? E que a obesidade não é só sobre o que você come? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou Everton Araújo, terapeuta integrativo, especialista em medicina germânica, reprogramação biológica, constelação familiar e certificado pelo Corpo Explica como analista corporal. Nesse vídeo nós vamos falar a ótica da medicina germânica em relação à obesidade. Para quem não conhece a medicina germânica, ela foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, um alemão, após perder seu filho de forma traumática, vítima de uma bala perdida. Na visão da medicina germânica, toda doença tem um fundo emocional e esse fundo emocional é proveniente de um choque biológico, um trauma. Se você quer saber um pouco mais sobre as leis que regem a medicina germânica, aqui em cima tem um card mostrando a primeira lei biológica da medicina germânica. E frente a essas dores emocionais, o corpo, com toda a sua sabedoria, vai fazer seus movimentos e muitas vezes um sintoma ou uma doença. Na medicina germânica, a obesidade responde a conflitos de percepção de autodesvalorização e incapacidade. Com isso, haverá um acúmulo do tecido adiposo por algumas razões que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Uma pergunta que eu faço para os pacientes que eu atendo com essa questão de obesidade é: você já se sentiu que não é bom o suficiente? Que a vida é pesada demais e que você precisa ser forte para enfrentar a vida? Ou ainda, você sente que é invisível aos olhos das pessoas? Ou que precisa proteger algo ou alguém? Todas essas perguntas que eu fiz aqui para você são perguntas que eu faço para o paciente que senta aqui ao lado no meu consultório. São perguntas que são bastante convenientes para começarmos a investigar qual é o contexto principal do ponto de vista bioemocional que aquela pessoa tem para levar à obesidade. A grande raiz da obesidade, na visão da medicina germânica, como eu falei anteriormente, é a autodesvalorização e o sentimento de incapacidade. Todos os outros que eu for falar aqui está sempre baseado com, por exemplo, a necessidade de ser forte e eu me sinto incapaz. A necessidade de me proteger e eu me sinto autodesvalorizado. Então, a incapacidade e a autodesvalorização são pilares centrais que levam ao acúmulo do tecido adiposo, que também pode levar à obesidade. O sentimento de autodesvalorização, somado à necessidade de ser forte, muito comum, por exemplo, em pessoas que passaram por muito bullying, seja na escola, seja na vida adulta, normalmente é na fase escolar. O ambiente que essa pessoa estava inserida fez com que ela criasse uma necessidade de ser durona, de ser forte. Se isso estiver latente desde a infância até agora, pode ser que a pessoa, nesse exato momento, tenha um acúmulo de gordura pela necessidade de ser forte. São pessoas que normalmente estão em ambientes que pedem essa necessidade. A pessoa tem essa característica, por mais que seja por um trauma, ela tem essa capacidade de ser durona, ela assume lugares muito importantes que fazem com que ela mantenha esse padrão. Não há nenhum problema a princípio, mas se ela quiser emagrecer e não está conseguindo com dieta, com suas adequações de atividade física, é provável que haja alguma questão emocional. E a necessidade de ser forte é a primeira. Outro potente conflito que leva à obesidade é a necessidade de ser visto. E é bastante comum que essa necessidade venha acompanhada de um trauma de ser excluído ou excluída. Imagina você como filho único. De repente chega um irmão, onde a atenção vai se voltar para esse irmão de forma natural. É preciso que esse irmão tenha mais atenção do que você por pura sobrevivência. Só que naquela fase, após a chegada desse irmão, você deixou de ser o primogênito. E aí, para a necessidade de ser vista, ser atendida, há um aumento desse tamanho. É mais fácil você encontrar algo grande do que algo pequeno. O corpo vai fazer isso justamente para ocupar mais espaço e ficar mais fácil, do ponto de vista emocional, que você seja visto ou seja vista. A gordura, nesse caso, faz uma função muito importante: aumentar o seu tamanho. Com isso, a necessidade de ser vista pode ser atendida. Essa é a segunda grande necessidade que pode levar o seu corpo a aumentar de tamanho. E a terceira necessidade é a necessidade
de proteção. Essa é uma condição muito comum em quem passou por abusos físicos, abusos morais, violações e também agressões. A gordura, nesse caso, age como uma barreira protetora, é como um isolamento biológico. Quanto maior a camada de gordura, mais a sensação biológica de estar protegida. É como se estivesse construindo um muro para se sentir segura e não mais acontecer as violações que tem na sua história. É extremamente importante dizer para você que isso não é culpa sua. N situações que eu trouxe para vocês aqui, talvez vocês se lembrem, talvez não, mas tem uma coisa em especial em todos vocês que se lembraram das suas condições. Nenhuma delas você teve responsabilidade, culpa. Não traga a culpa para essa questão, porque senão vai ficar pior a sua busca de emagrecimento, diminuir essa obesidade. O corpo faz o que faz para nos mantermos vivos. E ele fez isso até hoje porque talvez ainda hajam coisas que você precisa olhar no seu mais profundo eu, no seu autoconhecimento, para desbloquear, para atingir o objetivo de peso e diminuir o tamanho que você tem. Então, ao invés de se culpar e se manter somente na atividade física e na alimentação balanceada, a medicina germânica te convida a olhar para o além do aparente. Podem existir feridas emocionais que precisam ser mexidas para que você atinja o seu objetivo. E uma dica final para você que me acompanhou até aqui nessa parte do vídeo, um dos reforços negativos que são muito ruins para o aumento do seu tamanho, para a obesidade, é você ficar se olhando no espelho e reforçando aquela autoimagem não adequada aos seus olhos. Então, se você está numa fase de querer diminuir de tamanho, só que ao subir na balança ou ao olhar no espelho, isso tem reforçado uma percepção emocional sua, a minha maior recomendação, que é a recomendação que eu dou para os meus pacientes, é, por um tempo, até a gente conseguir elaborar melhor essas questões, evite de subir na balança, evite de se olhar no espelho, se a imagem que você vê no espelho não for boa para você. Seja um pouco mais gentil consigo mesma. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir aqui embaixo, se inscreva em meu canal, deixe o seu comentário, ele é muito importante para que o nosso canal chegue para mais pessoas, para que essas informações cheguem para quem está em sofrimento. E eu vejo você num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.